Olá, crianças! Vamos a mais uma aula de estudos amazônicos do 9º ano. Na aula de hoje, nós iremos dar prosseguimento à apostila Africanos e Afrodescendentes na Amazônia, parte 2. Bom, aqui no slide 3, nós iremos retratar sobre a resistência escrava na Amazônia, certo? Bom, crianças, a resistência dos escravos ela foi uma resposta à escravidão, que foi uma instituição presente na história do Brasil ao longo desses 300 anos. A sociedade brasileira ela foi construída, crianças, pela utilização dos trabalhadores, então, escravos, indígenas e africanos. A escravidão, gente, no Brasil, ela foi uma instituição muito cruel, tá? Que explorava, então, brutalmente o trabalho dos indígenas e dos africanos. E aí, no caso dos africanos, a escravidão os removeu de sua terra, né? E aí a gente está falando do continente africano, nativa, e os enviou a milhares de quilômetros de distância por uma terra distante, com um idioma, religião e culturas diferentes das deles. E aí foi nesse contexto que milhões de africanos foram sequestrados e transportados em péssimas condições para serem escravizados. E isso nós falamos na aula passada, que foram através do tráfico negreiro. E aí a gente então vai falar sobre formas de resistência. Bom, a forma de resistência, gente, mais ouvida falar, mais comum, foi de quilombos e mocambos, tá? E aí as duas palavras, elas têm origem de idiomas africanos. Bom, o mocambo, gente, ele significa então esconderijo, tipo de habitação miserável muito frequente nas grandes cidades dessa região. Crianças, os mocambos, eram construídos sobre terrenos baldios e não preparados para a construção, e principalmente sobre pântanos, formando então conjuntos semelhantes às favelas. E aí, enquanto isso, quilombo já ele era utilizado para se referir a um acampamento militarizado. E aí essa estrutura, gente, ela surgiu no Brasil em meados do século XVI e se popularizou então, tá, depois do quilombo dos Palmares. Bom, o primeiro quilombo então a ser registrado, gente, foi na Bahia, no século XVI. E aí, na visão dos portugueses e colonos, os quilombos, eles eram basicamente agrupamentos que reuniam, então, escravos fugidos. E aí, esses quilombos tinham relações comerciais importantes com outros quilombos e também com pessoas livres. Certo. Aqui no slide 4, então, a gente vai falar sobre a abolição da escravidão no Pará e no Brasil, certo? Crianças, olha só, a abolição da escravatura no Brasil, ela ocorreu no dia 13 de maio de 1888, e nós estamos falando do século XVIII, por meio de uma lei chamada Lei Áurea. Essa lei nós já ouvimos falar, que foi assinada pela princesa Isabel. Crianças, essa Lei Áurea, ela libertou, então, cerca de quase 400 anos de escravidão, certo? E a abolição do Brasil, ela ocorreu de forma gradual e controlada, tá? Controlada pelo governo. Afinal, gente, as elites, elas tinham medo que acontecesse, então, uma rebelião dos escravos, estilo da que gerou a independência do Haiti ou uma guerra civil como nos Estados Unidos. Olha só, desde, gente, a vinda da corte portuguesa para aqui o Brasil, Dom João, ele teve que aceitar vários tratados impostos pela Inglaterra, que comprometiam a libertação assim dos escravos. E aí, gente, no ano de 1831, tá? No período regencial, então foi declarada que toda pessoa escravizada que chegasse ao Brasil, ela seria livre. Mais tarde, então, com a consolidação então do escravo, né, consolidação do reinado, do segundo reinado, uma série de leis elas foram sancionadas por meio de fim do trabalho escravo no Brasil. E aí, gente, existem algumas leis que a gente precisa entender. A primeira lei é a Lei Eusébio de Queiroz, que foi instituída no ano de 1850 e proibia, então, o tráfico negreiro da África para o Brasil. Existia também, gente, a Lei do Ventre Livre. E essa lei eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa imagem que eu coloquei para vocês, certo? Olha só. A Lei do Ventre Livre, gente, ela foi estabelecida no ano de 1871, que ela estabelecia, então, a liberdade para os filhos de escravos que nasciam após essa data. Então, a partir dessa data, todo filho de escravo, ele era livre, certo? Mas assim, gente, a gente sabe que não era tão livre assim, tá?
Bom, tinha também a lei do sexagenário, ou a lei Saraiva-Cotagipe. Tá? Essa lei ela foi instituída no ano de 1885 e ela beneficiava então os negros maiores de 60 anos. Olha só, o processo de libertação dos escravos não foi simples, tá, gente? Pois os grandes proprietários de escravos e latifundiários queriam ser indenizados, ou seja, já que acabasse a escravidão, eles queriam ser indenizados, já que os escravos eram bem de negócio deles. Por sua parte, gente, os próprios cativos se organizavam e economizavam para pagar sua alforria. Por exemplo, igualmente, eram comuns as fugas de motins e rebeliões. Essas leis que eu acabei de falar para vocês, elas também deram ao escravo a possibilidade de solicitar justiça, a sua liberdade, caso seu senhor transferisse de maneira indevida ou se ele promovesse que tinha chegado ao sair do país depois do ano de 1831. E aí a Lei Áurea, ela resolveu o problema da escravidão, mas não resolveu então a inclusão dos negros à sociedade. Por exemplo, os fazendeiros também preferiam usar a mão de obra, que chegava cada vez mais da Europa, numa clara postura racista. Desde então, gente, os afrodescendentes, eles sofrem ainda com o problema de inclusão social no país. Então, a imagem da sua esquerda acima, você percebe a mão de uma criança com uma algema que está cortada, que está libertada. Então, a partir do momento que a criança ela era livre, tá? Então, a gente percebe que essa é a lei do ventre livre. Abaixo, gente, então a gente tem a questão da lei do sexagenário, que eram os idosos a partir de 60 anos, eles se tornavam livres. E ao lado, então, tem a declaração da Lei Áurea, tá? Que é a declaração da libertação, a declaração, então, da abolição da escravidão no Brasil. Olha só, gente, essa apostila, ela é bem curta, tá? Então, peço que vocês releiam, prestem atenção a cada detalhe nas imagens impostas aqui na aula e também na apostila. Qualquer coisa, vocês entrem em contato comigo. Até mais.